Oi pessoal, eu tô de volta aqui para fazer mais um vídeo do tipo Escolha uma Carta. E hoje a leitura é muito especial. A gente está passando o trânsito da Lua pelo Nakshatra de Maga. E para quem já aborda a astrologia védica, já sabe o que que é. Mas Maga é um nakshatra que fala sobre a ancestralidade, sobre... Tem muito a ver com aquele filme O Rei Leão. Aquele filme é esse nakshatra perfeitamente. Então, a gente aceitar o nosso poder sobre a nossa própria vida, o nosso controle, as nossas responsabilidades, tomando escolhas que sejam justas e, enfim, com verdadeira liderança e sem autoritarismo. E uma coisa principal é olhar para a ancestralidade. Então, aquela cena em que eles olham para o céu, né? E pensando nos ancestrais, e depois a cena em que o Simba, desculpa se eu estiver confundindo os nomes, porque eu não sou muito boa para gravar esse tipo de coisa. Mas o Simba, né, que é o filho, ele vê o pai depois no céu, né? Tem uma cena que é assim, se eu não me engano. Então tem essa ligação muito grande com a ancestralidade. E eu quero começar essa leitura. E eu espero que vocês fiquem comigo nesse começo, porque eu quero começar uma leitura que tenha muita gratidão de início. Então, porque é o propósito dessa leitura? É a gente entender o que os nossos ancestrais, o que aquelas pessoas que existiram antes da gente e que percorreram a nossa. Fizeram. Meio que prepararam o caminho para a nossa existência, os nossos ancestrais, o que eles gostariam de falar pra gente agora que eles estão desencarnados. Então, qual a mensagem, a nossa ancestralidade, ou mesmo para quem não acredita em reencarnação, qual mensagem, por exemplo, o nosso DNA carrega e que seria assim, coisas para que a gente mude e coisas para que a gente dê uma reforçada. Então, primeiro, eu quero agradecer junto com vocês toda a nossa ancestralidade, todas as pessoas que percorreram caminhos de dificuldades, de superação, enfim, para que a gente esteja aqui hoje. A gente sabe que a história ela é completamente imprevisível, com várias reviravoltas. Então, pessoas que antes estavam no poder, depois são deixadas do poder, pessoas perseguidas também um dia perseguiram. Então, a gente sabe que a história ela é muito complexa e em qualquer área do globo, né? Se você pega um pouco para estudar guerras, combates, qualquer coisa sempre tem uma questão de injustiça e justiça. E ora a gente é justo, ora a gente é injusto. Então essa dialética aí a gente tem que sempre trazer pra gente, buscando aprender com os erros dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, e que hoje tem uma consciência muito maior, porque a gente sabe que na hora da morte parece que tem uma sabedoria que chega ali, né? Eu até conversei, quando a gente não estava ainda em quarentena, eu conversei com um motorista de Uber que também era enfermeiro, e ele trabalhava na área de cuidados já paliativos. Então ele falou pra mim que era muito gritante quando a pessoa ela tava para morrer. No dia que ela ia morrer, ela sabia que isso acontecia. Então, só para trazer essa ideia de que a gente não conversou sobre nada místico, ele estava me contando do trabalho dele e que foi um padrão que ele verificou ali na experiência dele, né? Não sei se é algo comprovado para, enfim, cientificamente, qualquer coisa. Estou compartilhando uma história que eu ouvi. Mas, pelo menos eu tenho essa impressão de que quando a pessoa tá para morrer, ela tem a consciência disso e tem uma certa. Alguma coisa que fala com ela, trazendo uma espécie de sabedoria com relação àquele momento. Talvez como finalmente um entendimento de muitas questões que hoje são ainda mistério. Então, vamos agradecer toda a nossa ancestralidade, é esse momento, que a gente possa seguir melhores caminhos do que eles puderam, que a gente agradeça tudo que eles conseguiram fazer dentro da existência que eles tiveram, então dentro da vida que eles receberam, eles deram o melhor deles, né? E que se eles não conseguiram dar o melhor, que a gente dê uma chance, que a gente perdoe
Então, que seja uma leitura que traga muito essa energia do perdão e da gratidão por cada pessoa que já entrou na sua vida, porque também é ancestral ou é o resultado da ancestralidade de alguém, para que a gente encontre um equilíbrio gigante entre as partes, todas as partes, que a gente de fato sinta e receba, perdoe quem tiver que perdoar, liberte quem tiver que libertar, para que a gente também receba essa chance na nossa jornada, na nossa caminhada aqui, de fazer de novo, da gente se reinventar. Então, muito obrigada a toda a ancestralidade de vocês que estão vendo esse vídeo e a toda a minha ancestralidade. Então, hoje vai ser muito especial. E esse Nakshatra tem uma grande importância no meu mapa, no meu mapa védico, né? Então, eu tô muito alinhada com essa energia. Eu vou começar a embaralhar aqui as cartas. Como sempre, o tempo vai ficar aí embaixo. E eu vou colocar o tempo de escolha direto das cartas, mas eu espero mesmo que vocês tenham assistido o começo do vídeo, tá? Então, agora eu vou começar a me concentrar.
Bom, gente, agora eu vou com vocês aqui colocar alguns objetos e, como eu disse, eu tenho uma ligação muito forte com a ancestralidade ou com as questões que a gente valoriza no sentido de relíquias, coisas que lembram coisas antigas ou, enfim. Eu me sinto muito em sintonia com essas coisas e eu vou começar aqui com alguns objetos que eu ganhei ao longo da minha vida e que significam muito para mim. Enfim, e como eu falei, eu gosto muito desses presentes porque me contam um pouco de cada pessoa que entrou na minha vida. Então eu acabo guardando uma parte dessas pessoas para mim. Então eu vou começar aqui com esse brinco que eu ganhei do meu primo. Então, é, eu ganhei de aniversário e foi um brinco que ele me deu. Então, eu valorizo muito, porque, enfim, é uma lembrança de uma pessoa que sabe o seu gosto estético, enfim. Então, esse vai ser o meu grupo um. Esse pingente eu ganhei há muito tempo, quando eu estava no ensino médio, e foi de uma amiga. Ou eu estava no ensino médio ou no fundamental. A pessoa eu conheci no ensino fundamental, então faz muito tempo mesmo. Mas é uma pessoa que a gente acabou perdendo um pouco um contato, não porque teve nada, mas é uma lembrança muito especial de uma pessoa que também, através desse objeto, eu vi que tinha uma conexão comigo, bem afetuosa. Então, e é aqui um pingente que lembra uma coisa muito antiga, né? Porque realmente já tá desgastado, já tá velho, então fica mais bonito. Aqui no meu grupo 3 eu vou colocar esse brinco que eu ganhei da minha avó. E que é uma das pessoas ali na minha ancestralidade que eu realmente sou muito grata. Então é um brinco que eu ganhei da minha avó e que me lembra muito, é um brinco português, né? E me lembra muito ela na minha vida. Então esse vai ser o meu grupo 3. O meu grupo 4 vai ser esse anel, que também tá super já antigo, mas ele é um anel que me lembra muito a minha tia por parte de pai. E eu sempre admirei esse anel e eu acho que eu devo ter enchido tanto a paciência dela que ela me deu. Então esse é o meu grupo 4. E quando eu. Isso aqui eu devia, sei lá, ter 5, 6 anos. O meu grupo 5 vai ser uma aliança de um namoro que eu tive que foi muito importante pra mim. Eu aprendi muitas coisas, muitos desafios, muitas coisas boas. Então também sou grata a essa pessoa e eu vou colocar aqui no grupo 5. No grupo 6 eu vou colocar esse brinco aqui que eu ganhei da minha mãe. É um brinco de pérola mesmo. E tem uma história, enfim, que eu não vou contar aqui, mas é um brinco muito bonito e que eu valorizo também bastante, principalmente porque foi a minha mãe que me deu. Aqui no grupo 7 eu vou colocar esse pingentinho aqui. Esse pingentinho que foi o meu pai que me deu e que carrega também um valor emocional pra mim. Então, no grupo 7. Aqui no grupo 8, eu vou colocar esse colar que eu ganhei da minha prima. E é também uma pérola. Não sei exatamente que tipo de pérola é essa. Mas eu gosto muito da ideia de ter esse coração aqui, que é uma gaiolinha. E que guarda ali uma pérola. Então é como se a gente protegesse com uma certa fragilidade, alguma coisa muito, muito pura, muito bonita. Então, é um colar que eu ganhei dela, da época que ela morava na Irlanda, e que eu valorizo demais. E no meu grupo 8 eu vou colocar esses dois objetos que me lembram a minha época de dança, quando eu dançava dança portuguesa, de um grupo folclórico de dança portuguesa. E também foram acho que uns 3 anos da minha vida que eu sou muito grata. Então esse pingente foi dado, acho que por uma das integrantes para cada pessoa do grupo. E esse brinco é um brinco também no formato português ali, que não é joia nem nada, mas tenta imitar ali aquele formato do brinco bem tradicional português. E, e também faz parte dessa dança folclórica e que tem a ver com a ancestralidade, né? Então tem a ver com
No meu caso, ali tem uma mistura de Portugal com bem Brasil mesmo, então tem todas essas misturas aí da ancestralidade de cada um. Bom, gente, então vocês podem pausar o vídeo, escolher aí qual objeto faz mais sentido, qual objeto toca mais vocês, ou que grupo, que ordem, e eu vou começar a separar aqui. Bom, pra quem escolheu o grupo 1, que foi o brinco que eu ganhei do meu primo, eu vou ver aqui o que os ancestrais, o que a sua ancestralidade quer falar pra você. Deixa eu ver se eu consigo por mais perto. Tá. Então, o que eu vejo aqui é que, no nível da ancestralidade, algumas coisas são vividas em termos de padrão, de padrões que são vividos ali e que trazem uma certa herança ali de vida, genética, enfim, o que você quiser chamar. E a ancestralidade aqui tá falando para vocês que existem muitas coisas além da ilusão. Então eu vejo que aqui esse é um grupo que teve muitos ancestrais que foram muito bem estáveis, ou que foram financeiramente muito estáveis, ou tiveram vidas ali mais estáveis, com essa energia até um pouco mais de uma energia de não de inação, de ficar um pouco mais parado, talvez de comer demais. Tem uma energia aqui que é um pouco mais nesse sentido de acumular algumas coisas, né? Tem uma energia muito grande de acúmulo de coisas que não tem muita necessidade. E aqui a, a ancestralidade está falando para vocês que existem muitas coisas além dessa desse enclausuramento aí desse aprisionamento onde existem coisas antigas, um certo apego, coisas antigas que um certo orgulho, né? Eu tenho uma questão aqui forte nesse grupo de ter uma herança de um certo de lidar com o orgulho. Então, uma das coisas que se trabalha no nível da ancestralidade, né, que não tá sozinho, não tá em você, mas é algo, um padrão que se vive que deve ser cortado. Uma das coisas é de não se deixar levar por inação. Então, tomar mais ação é um grupo que não tem muita energia ali de atitude. Então, você nessa encarnação é uma pessoa que toma mais atitude, que precisa tomar mais atitudes, né? Mas que busque mais conquistas, e conquistas não no sentido de acumulação. Talvez aqui seja um grupo até que
de ancestrais que, assim, que vivia mais ali sem trabalhar, mas que vivia numa estabilidade, mas sem muito esforço físico. Como se encontrasse muita estabilidade sem precisar se movimentar tanto. E ali também de trabalhar um pouco o orgulho, alguma coisa guardada, de se deixar vulnerável. Existe aqui nesse grupo uma necessidade de ser vulnerável, de precisar se deixar ser vulnerável. Vocês não precisam ter sempre o controle da situação. Vocês não precisam acumular, não precisa ter um apego àquelas coisas que vocês acham que nunca mais vão ter, então que vem ali, vem rodeado esse apego de um certo medo que não faz tanto sentido. Existe aqui um pedido muito grande da ancestralidade para que se tome essa consciência e que se vá além, né? Então, para que se tome a consciência de que existe um mundo que é praticamente infinito e um mundo inteiro de consciência para a gente entender, um mundo inteiro de possibilidades para a gente entender. Então, aqui existe um chamado, é como se os seus ancestrais estivessem falando, né? Eu queria não ter sido tão inativa, eu não queria ter acumulado tanto, eu não queria ter acumulado tanta mágoa. Não é nem uma mágoa que, num sentido tão pesado de mágoa mesmo. O que eu vejo mais é um apego a algumas coisas que são um pouco desnecessárias, apego a alguns ganhos do passado e que bloqueiam ganhos do futuro, apego a ganhos do passado que bloqueiam ganhos do futuro, né? Então essa carta aqui basicamente saiu 2 vezes, é como assim, pequenos ganhos que se tornam ali estagnados. Então é um apelo, aqui a ancestralidade fala, pode sair do lugar, pode buscar novas questões, porque a energia de criar uma vida estável, ela existe nesse grupo, em termos de ancestralidade, mas tem um descompasso que veio se encerrar com você, né, que é esse descompasso de deixar ali aqueles deixar aquelas coisas que a gente ganhou no passado, né? Entender que se a gente não tá ganhando mais do mesmo, se a gente não tá ganhando mais essas coisas que antes satisfaziam o nosso ego, que antes eram prêmios pra gente, se a gente não tá ganhando mais disso, é porque tem alguma coisa muito além dessa ilusão, muito além das medalhas, muito além dos diplomas, dos certificados. Existem coisas que são muito além disso. Então, enquanto, por exemplo, para algumas pessoas desse grupo que tiverem uma certa resistência a olhar para coisas mais simples, para coisas que importam mais do que coisas que trazem um certo orgulho, aí entra um nível de dificuldade. Mas quando, e para outras pessoas desse grupo aqui, é um processo que já aconteceu, né? Para outras pessoas, quando se entende que títulos não são tão importantes, aí entra essa energia belíssima, belíssima, de estabilidade real, de apreciação da natureza, apreciação do sabor de um café, do sabor de um chocolate, de um sabor, enfim, aquele sentimento de sentir uma roupa limpa, uma cama macia, enfim, é uma sensação de estabilidade no lugar certo. Então tem mesmo aqui uma necessidade de, e tá acontecendo, né? Uma necessidade de purificação de alguns padrões que existiram ali na ancestralidade, que foram padrões que foram tatuados em vidas de ancestrais, né? E que foram passadas para frente como uma herança genética, um comportamento passado, valores repassados e tudo mais. Então, essa carta aqui, né, que é a carta, que seria a carta do julgamento, além da ilusão, é uma carta que fala de renascimento, de ressurreição, de página limpa. Então esse grupo é muito legal mesmo, porque é um grupo que, na minha opinião, ele praticamente diz que esse padrão ele é super possível de ser cortado e que alguns ou estão passando agora pela fase da transição ou já até passaram e estão
mais entendendo essa questão aqui, já estão ressurgindo, criando um novo padrão. Então, podem ser pessoas que vão ser muito diferentes da própria família. Pessoas que saem daquele ritual da família que foi forçado a viver ou que aprendeu. Então a pessoa está despertando ali para os padrões que não são tão positivos. Bom, esse foi o meu grupo 1, a mensagem da ancestralidade para vocês. E agora vamos para o grupo 2. Para quem escolheu esse pingente maravilhoso, esse pingente antigo, que é um quartzo rosa, aliás, não falei, ele tá clarinho, mas é um quartzo rosa. Vamos ver o que a ancestralidade quer falar para vocês. Tá. Bom, esse grupo aqui tem uma ancestralidade que trabalhou bastante. Uma ancestralidade que realmente trabalhou muito. Não foi uma ancestralidade que nasceu com tudo pronto, assim. É uma ancestralidade que durante vidas e vidas, durante gerações e gerações, criaram o próprio negócio, ou extraíram de onde não existia algumas questões financeiras. E o que eu vejo? É como se, assim, uma parte dessa ancestralidade pode ter sido realmente passado por dificuldades financeiras reais, né? E só que no momento aqui, então, é justamente o final dessa dificuldade financeira e um resultado de um trabalho árduo, de um trabalho que no caso você mesmo põe a mão na massa e depois olha para esse trabalho com muita satisfação. Então, o que existe aqui é de fato uma ancestralidade que foi mais criativa, de pessoas que foram muito ativas, de pessoas que foram muito apaixonadas, de pessoas que tinham a energia da criação, de inventar coisas. Então tem essa energia belíssima aqui de ação, de agir, de criar coisas do nada. As pessoas realmente viverem um certo movimento, viverem uma situação de viagem, de repente ter que se deslocar de um lugar para outro para montar a fundação, de ter que abandonar uma família para ter. Então pode ter esse padrão aí de abandonar uma família, ou um vai, mora aqui, ou a família de origem mora num país, ou mora em outro estado. Então tem um sentido aqui de deslocamento muito grande também para criar essas questões de deslocamento e depois revisitação. Então pode ser que vocês sejam aquele grupo que gostam de olhar para a ancestralidade muito, né? Que vocês gostam de pesquisar a origem de vocês, por exemplo. E então tem um olhar para essas existências, tem um interesse nessas existências. Eu acho que é uma. Eu vou falar aqui o principal desafio logo. Então,
O que pode, o desafio desse grupo é como é um grupo muito apaixonado, o grande desafio e que vocês estão aqui para resolverem é como ser diplomático, como controlar a própria raiva, como é, de fato ali, como escolher as melhores palavras, como escolher as melhores atitudes e usar da diplomacia em vez da imposição de algumas coisas, que foram coisas ali que até porque quando a gente tem essa energia aqui do fogo, pita muito forte, que é uma energia extremamente criativa, também é uma energia muito apaixonada, muito impaciente. Então, o que tem aqui é que acaba ali uma falta, às vezes, de diplomacia, de impaciência com outras pessoas que não têm essa mesma energia. Então, eu vejo que, assim, existe o que o karma aqui, né? Essa carta é uma carta de karma. Então, o tempo é agora de você ser diplomático, de você enxergar mais a visão das outras pessoas também. É, então, sabendo que você tem um determinado comportamento, que você de repente se inflama mais, que você é mais rápido do que as pessoas ao seu redor, tenta trabalhar isso, porque é uma das grandes lições, é uma das coisas que os seus ancestrais estão falando para vocês aqui. Mas em linhas gerais, eu acho que vocês são pessoas muito inteligentes. Eu vejo realmente muitas viagens, viagens para entender as origens, viagens para apreciar ancestrais. É, eu vejo que limpando essa parte da diplomacia, da persuasão, de fato de tornando ali essa energia mais leve, é um grupo que tem muitas conquistas para fazer, que podem até escolher morar em outro país, morar em outras cidades. Realmente que tem um deslocamento envolvendo, mas é um grupo que traz ali muita energia do financeira, da capacidade de criar grandes impérios para si mesmo, enfim. Então tem aqui e a questão de trabalhar por si, por conta. Então é um grupo que tem muitas habilidades assim de ter o próprio negócio também, por exemplo, tá? Então, de depois admirar tudo aquilo que construiu, tudo aquilo que construiu e também doando financeiramente, né? Algumas cartas falam de desapego e essa é uma das cartas. Então, de ter um desapego maior no sentido material é uma das coisas também para trazer, que traz aqui um pouco essas mensagens, mas é uma energia belíssima, tanto de criação quanto de inteligência, de reclusão. É um grupo que ao mesmo tempo trouxe habilidades ali ancestrais de criação e ao mesmo e de exposição. Então, de repente, as pessoas gostam de estar perto de vocês, né? Porque tem um calor, tem uma iluminação. E ao mesmo tempo, vocês também são bem introvertidos e precisam passar um tempo refletindo. E aqui a ancestralidade está falando para de fato respeitar essa dualidade que vocês têm aqui, que é muito positiva e é justamente porque vocês conseguem aparecer em público e também entrar no momento de recolhimento é que vocês criam aqui a própria liberdade financeira, por exemplo, tá? E então o principal desafio é controlar o próprio a própria a própria tolerância, a falta de tolerância, controlar a própria. Eu tô rindo porque eu conversei muito sobre esse assunto hoje e eu tô completamente me sentindo parte desse grupo aqui. Então eu tô como fazendo uma autoanálise. Mas aqui é controlar a questão da diplomacia. A empatia também no sentido da mente, compreender os processos mentais das outras pessoas. Bom, esse foi o meu grupo 2. Agora, o meu grupo 3 para quem escolheu esse brinco que eu ganhei da minha avó. Esse brinco diferente, né? Aqui no Brasil eu não vejo tantos feixes, feixo assim, não sei o nome. Mas, como eu falei, né? É um brinco português. Uma graça tão simples da minha avó.
Hum, tá. Então esse grupo também acho que a ancestralidade seja assim, seja rastreável, né? Então é como se muitos de vocês que estão assistindo aqui têm alguma linha ancestral com pessoas de outros países, né? Não só do Brasil, e que seja assim rastreável, que não esteja tão distante. E então eu vejo de fato que tem uma ligação com outros países aqui. Ou vocês se identificam muito com algum outro país que não o Brasil. Pode ser também, porque tá falando da ancestralidade. Eu vou falar dos principais desafios. Esse grupo, esse grupo, ele me fala sobre revelações importantes nas questões amorosas. Então, para uma parte desse grupo aqui, eu acho que existe uma certa relutância ou em aceitar algumas pessoas como elas expressam a própria vida amorosa, a própria sexualidade, ou alguma coisa sobre si que não aceita também, que não expressa completamente. E, gente, eu não tô falando exatamente sobre ser gay ou não, eu tô falando que tem alguma questão que não tá alinhada e que a ancestralidade tá falando para você ser mais sincero com você mesmo e também ser mais tolerante com as pessoas nesse sentido amoroso, num sentido de entender aquilo que foi contado para vocês. Talvez existam, assim, alguns segredos de algumas ancestralidades aqui, ou que você perceba que um comportamento seu que você tem no amor é algo muito comum que algum avô, avó seu tinha. Eu vejo muita necessidade de movimento, de mudança. Esse é um grupo aqui que tem uma energia, olha, muito gostosa, muito alegre. É um grupo que gosta de fazer piada, um grupo que a ancestralidade era muito divertida, muito piadista, digamos assim. Então eu vejo aqui algumas lições que tem uma necessidade de mudança e de enfrentamento aqui de discussões que os dois estão invertidos, né? Tem dois cinco que saltam à mente que estão invertidos. Então, a necessidade de transformação, de enfrentar algumas brigas e que de repente vocês não gostam tanto e que tenham a ver, ou algum receio que vocês tenham com algumas escolhas amorosas. Então, digamos que você tenha se atraído por uma determinada pessoa, mas que a sua família não é tão de acordo. Então, eu vejo que tem aqui uma linha, digamos assim, que a sua ancestralidade seja muito estabelecida, ou financeiramente, ou que você tenha uma ascendência de pessoas ali mais tradicionais, mais, enfim, e que ao mesmo tempo são inteligentes, eram muito inteligentes, tiveram muito acesso à educação, ou procuram alguma linha na ancestralidade nesse sentido, e que de repente essas pessoas são mais ali presas a algum aspecto ou da tradição, ou algum aspecto que envolva mesmo um certo status financeiro, e isso é dali. E pode ser assim, digamos que você descenda de um grupo de gente que queria ter casado com uma determinada pessoa, mas por algumas questões de, de status, isso não aconteceu. Então, o que eu vejo aqui de desafio é para enfrentar a sua própria escolha amorosa, enfrentar a vida sem se preocupar com isso. A ancestralidade está falando aqui que é possível encontrar um equilíbrio entre todas essas questões, é, não precisa esconder a sua real natureza, não precisa esconder as suas escolhas amorosas, né? Não faça as escolhas erradas no amor. É isso aqui que essa ancestralidade está falando, porque já fez isso, tá? Então, não evite, não evite o enfrentamento, né? Porque tem aqui muito essa noção de um grupo que quer se manter em paz, que é muito inteligente, mas tem uma falta aqui de enfrentamento. Então, as minhas cartas aqui de, de aviso são mais nesse sentido, para que de fato enfrente algumas escolhas no sentido amoroso mesmo na sua vida e que enquanto não se libertar totalmente de alguns preconceitos ou amarras,
Não precisa ser nada grave, gente. É super. Às vezes é algo tão besta que pra gente acaba sendo um peso que a gente acha que vai receber um julgamento gigante da nossa família ou da sociedade. E às vezes não é. Então a ancestralidade está falando aqui para não se ater a isso, que é possível, é possível viver em paz com dois mundos muito diferentes, tá? Muito. Então, esse foi o meu grupo 3. Agora eu vou pro meu grupo 4. Para quem escolheu um dos meus primeiros anéis ali, que eu posso chamar de poder. Eu era tão nova e que acabei convencendo minha tia a me dar esse anel. Então ele também já é bem velhinho aqui. Como eu falei, tinha uns 6 anos por aí. Vamos ver o que tem pra dizer. Que bonita essa carta. Olha que interessante que essa carta ela tem uma cor muito parecida com a ametista, né? Então esse grupo aqui é um grupo que tá desenvolvendo o terceiro olho e essas questões. Tá. Então, esse grupo aqui, assim como o primeiro, mas aqui eu já vejo um pouco mais na linha da aceitação, também é um grupo que tem algum desafio no sentido de colocar algumas coisas como um patamar, um padrão a ser atingido, né? Pode ter muito a ver com alguma questão estética. Então, de repente, vocês são exigentes com alguma questão estética, com alguma questão. Vocês podem ter uma ancestralidade de arquitetos, de designers, de pessoas que têm um senso estético muito grande. E pessoas também que tiveram uma importância nesse sentido, de trabalhar com o equilíbrio das cores, o equilíbrio das coisas, e também de ter uma intelectualidade também bastante desenvolvida. E aqui, de trabalhar com filosofia e tudo mais. Então, a carta da torre, ela tá falando assim, a ancestralidade aqui presente, ela tá falando que muitas das coisas que foram colocadas como rituais na sua família, como tradição, estão bastante equivocadas. Então, esse grupo, ele é um grupo para entender quais são essas definições que foram colocadas como a vida é assim e pronto, e que você precisa romper. Então, tem esse aviso aqui, porque são pessoas que já viveram, que tiveram ali crenças muito, muito fixas, pessoas que tiveram ideias muito fixas mesmo sobre algumas coisas e no fim perceberam que não era. Uma outra coisa é que existe aqui uma falta também da parte da ancestralidade avisando assim para ter mais gratidão sobre as coisas. Essa é uma carta que fala sobre a gente ter gratidão para que a gente viva mais o presente. Então aqui é um grupo que precisa se centrar mais no que está vivendo hoje, que precisa, assim, não ficar maquinando o próximo passo. Então, tem uma noção, assim, de, por exemplo, você está vendo esse vídeo? Veja só esse vídeo. Não faça, assim, mais de uma coisa ao mesmo tempo. Né? Descansa a sua cabeça, vê esse vídeo, tenta fazer tenta fazer uns testes de completa atenção no presente momento. Tem muito essa questão e vem muito alinhada com o sentimento da gratidão. Então, quando a gente agradece pelo momento, por estar inteiramente nesse momento, é uma das coisas que a sua ancestralidade está falando, porque você pode ter tido pessoas na sua ancestralidade, avô, avó, bisavô, bisavó, que sempre estavam planejando um próximo passo e acabaram não aproveitando muito o momento. Inclusive, eles podem não ter aproveitado grande chance de união amorosa, porque estavam sempre pensando ou no trabalho, ou no próximo passo para ter uma vida de sucesso, ou, enfim, de atingir aquelas metas que colocaram na cabeça. Então,
são duas cartas que falam de almas gêmeas, para quem acredita. Então, ou uma satisfação gigante no amor, quando você encontra uma pessoa que é parceira para a vida inteira. E aqui parece que teve, na ancestralidade, a chance de encontrar pessoas que extremamente compatíveis, mas não teve tempo para aproveitar esse amor de uma maneira completamente intensa. Então, essa ancestralidade está falando assim, não seja, foque no presente e reconheça as pessoas que você realmente sente que o seu coração vibra. De um lugar elevado, claro, né? Então, não aquele amor que é um amor corporal, não, mas aquele vibrar que te dá borboletas no estômago, que aquela pessoa que você sorri sem olhar para ela, sem saber quem ela é fisicamente, quando diz alguma coisa a mais, é o que representam essas cartas. Então, aqui vocês têm a oportunidade de fazer tudo diferente, de dar ali uma chance para viver uma parceria muito, muito verdadeira, tá bom? E eu acho que vocês já estão tendo esses insights, porque essa cor é muito forte, né, sobre o terceiro olho, é como conseguir enxergar além. Então, de não, de fato, seguir os passos dos erros ali dos ancestrais, mas que são pessoas que sempre tiveram muita inteligência, mas ao mesmo tempo precisava ter ali um pouco mais de seguir a própria intuição, que era uma coisa que não estava seguindo, que não pôde seguir completamente, e que vocês aqui têm essa oportunidade. Então, essa foi a minha leitura para vocês. E agora eu vou para o meu grupo 4. Bom, para quem escolheu essa aliança, que foi um namoro muito importante para mim, uma pessoa com quem eu aprendi muito, né? Gratidão a essa pessoa. Vamos ver que ancestral. Nossa, gente, vocês me viram embaralhar esse tarô aqui, hein? Olha isso, se não é uma lição sobre compromisso. Dharana, compromisso, foco, né? Ok. Ok. Esse aqui já direto e reto. Gente, a ancestralidade de vocês. O último grupo também teve uma coisa assim. Peraí, que eu vou tentar fechar a janela. Ai. O último grupo também teve uma questão de não ter tempo no amor. Aqui, o que eu falo, essa lição aqui é a seguinte. Também são ancestrais que tiveram muito acesso a uniões muito fortes, né? Mas que, olha só, choraram o leite derramado. Então, por quê? Porque não expressaram, porque deixaram algumas feridas tomarem conta, não houve muita sinceridade sobre vários aspectos. Então, aqui, e eu vejo muito envolvendo casamento mesmo, né? Casamentos que foram extremamente complicados ali na ancestralidade de vocês. E que tudo bem, todo mundo tem casamento que é complicado. Mas aqui tem uma lição muito maior e principal sobre isso, que é sobre parar com padrões de fuga de compromisso. De limpar porque assim, esse cavaleiro ele é extremamente ferido. Ele é um ele tem a língua afiada, ele tem lógica, ele tem assim até uma energia um pouco jovem e imatura no amor. Então assim, parar de se esconder, né? Parar de ser não sincero até com vocês com relação ao compromisso. Então, esse meu grupo aqui é aquele grupo que pode escolher relacionamentos que não duram, ou aquele grupo que fica indo e vindo, ou escolhe assim um envolvimento com pessoas que não podem ter o principal compromisso, ou para as pessoas que já entenderam ali, que já vieram com essa lição muito forte, né?
desse padrão ancestral já estão conseguindo ter um foco. Então aqui é tudo sobre se dedicar ao que se compromete. Aqui, muito forte que eu sinto, casamento, né? Porque saiu essa carta aqui que é o Papa. Mas pode ser, de modo geral, os compromissos da sua vida. Então tem uma questão aqui de se dedicar, porque tem um ciclo que é assim, não me dedico e aí depois eu choro o leite derramado. Tem uma questão muito de ego sabotador aqui, né? Então, existem emoções para serem libertas, para que vocês possam viver um compromisso. Esse grupo aqui, no fundo, quer um compromisso, no fundo, quer casar, mas pode viver nessa armadura aqui do tipo, não, eu quero ser livre, eu super, né, não quero nada com nada, ou já é casado e fica vivendo esse padrão de liberdade aqui. Não, esse grupo é um grupo que veio para viver a ideia de um compromisso, de ter um foco só, de ter um foco na vida, de não ficar aqui chorando tudo aquilo que perdeu, né? Então, para algumas pessoas desse grupo pode ser assim, hoje eu tenho 2 filhos com uma pessoa, mas olha só, as pessoas que eu deixei partir, né? De repente. Então, essa carta aqui, ela fala muito sobre não ficar chorando por aquilo que não foi, porque o universo ele é perfeito, a matemática é perfeita e aquilo que não foi não era para ser. Então esse grupo ele tem aqui muito o chamado, né? O que não foi não era para ser, se liberta desse pensamento de e se, de ficar assim, que é um comportamento que teve ali em vidas passadas, em existências dos seus ancestrais, das pessoas passadas na sua família. E a lição belíssima é sobre muito foco, muito amor, muita felicidade. Essas cores aqui, elas têm tudo a ver com a emoção, né? Com, enfim, alguns chakras. O chakra do plexo solar tem uns tons aqui amarelados, enfim, que falam tanto de emoção como de felicidade. Então vocês são um grupo que estão destinados a terem uma parceria que, sabe aquela parceria que você conta pra tudo? É um grupo que tem uma parceria que conta pra tudo. E aí tem que assumir isso, assim. Falar, não, eu realmente estou completamente dedicado, e eu quero buscar essa sensação aqui de pôr do sol, de paz. É um grupo aqui que tem a chance de ter uma família que traz muita paz, né? Então é deixar esses comportamentos aqui para trás, e eu espero que a maioria de vocês já tenha entrado nessa frequência que é muito bonita mesmo. É o tipo de envolvimento que traz satisfação em todos os níveis. Todos os níveis. A gente tem todas as cores nessa carta aqui, de todos os chakras, tá? Então, é assim, não é uma coisa que fica só no plano da... É um grupo que tem a capacidade de realizar compromissos muito duradouros, que são muito férteis, pessoas que podem, assim, de fato, ter a vida deslanchada por alguma pessoa que entra na sua vida e te traz mais... te traz mais insights. Então, eu vejo que, assim, outras pessoas na vida de vocês, nessa existência, também falam, né? Os seus ancestrais falam através de outras pessoas, falam através dos seus compromissos, dos namoros que você teve, dos casamentos, enfim, eles falam, e eles falam muito para que se tenha um foco, para que se não chore aquilo que não aconteceu, aquilo que não foi, e siga, porque, sério, olha que energia linda que tem nessa carta aqui. É praticamente tudo. É praticamente emoção, matéria, felicidade, insight, né? Tem, através disso, desse foco aqui, nesse compromisso, você tem tudo. Esse foi o meu grupo, já nem sei mais que grupo que é. Quinto.
Meu grupo 6 agora, gente. Pra quem escolheu esse brinco que eu ganhei da minha mãe, de pérola, belíssimo, né? Que tem ali uma conexão, de repente, com o mar, né? Tem uma conexão com o mar. Coisas que duram. Ahimsa. Sonho. Minha gente, que, que grupo bonito. Vou dizer pra vocês que vocês já estão ali, já viveram muitas coisas assim. A ancestralidade de vocês realmente trabalhou muitas coisas já. E, e vocês são pessoas que, primeiro que a ancestralidade de vocês fala com vocês através do sonho. Fala com vocês através do sonho. Vocês estão aqui. Eu não consigo parar de olhar essa carta. Olha aqui como ela traz a sensação de que vocês estão indo para um próximo nível. Para um próximo nível espiritual. Eu não vejo nenhum grande desafio. Aqui eu vejo mais a afirmação de alguns pontos da vida de vocês. Primeiro, a principal carta e é o principal ensinamento que toda a sua ancestralidade já trouxe, que é a Ahimsa, é a capacidade de encontrar paz, muita paz. Então, apesar desse grupo, é uma mistura aqui também de água com fogo, tem muita água, muito fogo nesse grupo. Então, vocês podem até ter, o mapa de vocês pode ter essa mistura aí, né? As posições em água, posições em fogo. E aqui a ancestralidade de vocês está muito feliz. Eu sinto que tem uma questão de muita felicidade. Eu acho que a ancestralidade de vocês já trabalhou muito, já foi muito humilde, no sentido de, não de humildade, simplesmente falando de pobreza, pode ter sido também bastante pobre, mas no sentido de que teve muita resignação, aceitou muito as questões sem se colocar como vítima. Então, é uma ancestralidade que já aprendeu muito. Você tem ancestrais muito acordados espiritualmente, tá? Então, eu sinto uma energia muito positiva aqui. Eu acho que vocês também já têm uma própria relação com o dinheiro que não é mesquinha. Então, é o meu grupo que gosta de ou fazer um trabalho voluntário, ou doar financeiramente, ou doar o seu tempo para alguém. Esse grupo aqui é muito bonito mesmo. Eu acho que assim, eu tenho mais coisas positivas para falar do que desafios. É um grupo que se preocupa em cuidar das pessoas, cuidar mesmo, tanto praticamente quanto emocionalmente. É um grupo que coloca as emoções no lugar certo, que tem muita intuição, e a intuição vem muito ali daquilo que você sonha, tá? Então vem muito daquilo que você sonha, você aprende muito como lidar com as coisas. E aqui eu sinto muito como assim, ó, dando as costas para um padrão e entrando em outro padrão. Então vocês ali, vocês apoiados pela ancestralidade de vocês, já estão atingindo uma outra frequência. Uma outra frequência. Eu tô até muito leve com essa leitura aqui. É uma outra frequência. É assim, ó. Tchau para esse caminho das coisas que não importam, das coisas fúteis, do excesso de matéria, né? Vocês são um grupo muito abundante, porque justamente vocês não buscam isso de uma maneira mesquinha. Vocês buscam uma abundância porque vocês querem compartilhar. Então, quanto mais vocês focarem nessa vibração, mais vocês são abundantes, mais vocês conseguem fazer pelo mundo. Vocês são grandes líderes. Uma das questões aqui que essa carta traz é a capacidade de liderança. Vocês têm muitas habilidades com o discurso, vocês têm habilidades extremamente fortes com a diplomacia,
de colocar a palavra certa no lugar certo. Vocês têm essas habilidades gigantes aqui. Eu não sei nem o que dizer. É uma energia muito gostosa mesmo. Então, vocês têm uma ancestralidade que já trilhou muito e que já está partindo para outra esfera. Pode ser ali que a ancestralidade de vocês já não esteja ninguém em umbral, né? Que já esteja indo para uma outra esfera. E com certeza eles estão mandando para vocês as melhores vibrações para que vocês façam as escolhas certas, as escolhas que não sejam mesquinhas. E eles estão conversando com vocês muito através de sonhos, ou pode ser também assim, aquela pessoa ancestral que você olha muito para a foto, talvez seja essa pessoa que mais fala com você, né? Então alguém que você olha para uma foto e essa pessoa tá lá. Eu também tenho essa coisa aqui muito forte de retratos. Então, pensa direito se não tem um retrato específico que te atrai bastante. Essa pessoa busca saber mais sobre ela, porque essa pessoa já aprendeu muito com tudo que viveu, e as outras pessoas também que prepararam um caminho para sua existência. Então aqui é um grupo de muita espiritualidade, é um grupo de muita emoção, espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando que a pessoa trabalhe com esses assuntos necessariamente, mas que são pessoas que têm nas suas atitudes muita generosidade, muita nobreza. Então acabam indo para outro patamar em termos espirituais. Bom, eu espero que vocês não saiam desse caminho, que realmente está muito bonito. Agora o meu grupo 7. Meu grupo 7. Foram tantas cartas hoje que tô meio confusa. Tá. Meu grupo 7, que é o pingente aqui que eu ganhei do meu pai, né? Um pingentinho ali que acho que ele comprou na igreja. O que é que vocês têm aqui para ouvir da espiritualidade? Da ancestralidade, desculpe. Tá, então aqui a cor verde já muito forte. Ó, olha como esse jogo tem cor de verde. Muito forte, né? Vou colocar mais pra cá, assim. Bom, esse grupo aqui, a ancestralidade de vocês tem uma ligação muito grande com a sexualidade, tá? Então são pessoas ali que durante muito tempo acho que não viveram de uma maneira muito saudável esse aspecto da vida, porque eu tenho essa rainha de paus que é uma grande amante, mas ela tá invertida. Uma outra coisa também, essa rainha de paus, ela tem muito poder místico, poder de pensar nas coisas, de, de desejar tanto coisas positivas quanto negativas. Então é a nossa querida bruxa do tarô. E então, assim, invertida, me diz que a ancestralidade de vocês pode ter vivido, assim, uma vida um pouco focada em questões, em aspectos mais superficiais. Não todos os aspectos da vida, mas ali, lidar com a beleza de uma maneira não muito saudável. Então, você pode ter ancestrais muito bonitos que, de repente, acharam que era a única maneira de viver era talvez através do valor da beleza, enfim, né? A gente sabe que tem coisas que são precificadas na sociedade e que muita gente se deixa levar, se enganar. Então aqui, uma das coisas que a ancestralidade está falando para vocês fortemente, cortar esse padrão de viver a sexualidade de uma maneira não saudável para vocês. Eu não vou entrar no mérito de moralidade, de do que é moral ou não. Eu tô falando de algum comportamento que não é saudável e que precisa mudar.
Então, com relação a isso, o que tem? Tem uma desorientação, né? Então, tem aqui, de fato, uma carta que, assim invertida, parece um grande borrão de cores. Então, a ancestralidade, ela não sabia exatamente por onde ir. E, de repente, durante muitos anos ali, muitos ancestrais acabaram até galgando, conseguindo coisas através de uma utilização não muito boa, tanto de expressões artísticas quanto da própria sexualidade, ou talvez até pessoas que desejavam muito uma certa independência, mas acabaram vítimas da própria prisão aqui, de entender algumas questões erradas sobre o próprio poder, a própria beleza. Aí a gente tem aqui esse 6 de paus, indicando que vocês têm muita energia de sucesso, mas que precisa primeiro passar essa cura aqui que eles estão dizendo. Então, alguns de vocês podem já ter curado alguns padrões ali que não eram tão legais. E que às vezes, gente, isso nem aparece tão consciente, né? Às vezes você recebe alguma abordagem nesse sentido aqui, mais superficial, por padrões que seus ancestrais viveram e não exatamente o que você buscava, né? Mas tem muita energia de sucesso aqui, mas o que tem, por enquanto, é assim, existe também a necessidade de, aqui, nesse grupo especificamente, a maneira, às vezes, sem planejamento, ou a maneira, às vezes, assim, de gastar muito tempo com coisas que não importam, pode acometer esse grupo aqui. Então, existe uma necessidade de colocar a aventura no lugar certo, de não viver, assim, paixões que se consomem, que causam problemas para você, para outra pessoa envolvida. Então, eu vejo que tem muito isso aqui nesse sentido, né, de viver assim, de buscar uma certa excitação de vida em lugares mais positivos para vocês, mais saudáveis. Se vocês já estão fazendo isso, já cortaram esse padrão que veio ali de outras vidas não, da vida dos seus ancestrais, né, que a gente acaba herdando, então, tudo bem, né? Nem todo mundo tá no mesmo estágio aqui de viver a própria consciência do corpo, alma e espiritualidade. E eu vejo que o caminho para vocês é um pouco mais, talvez aqui seja um grupo que, por conta de muitas coisas ancestrais, veja muitos obstáculos. Então a jornada ela precisa ter essa energia, e tem, que é a energia de não descansar, é a energia do otimismo. Então se você está vivendo um período de falta de otimismo, tenha otimismo. A ancestralidade está falando, olha, foram alguns erros que a gente trouxe, né, que a gente deixou aí para vocês, mas vocês estejam otimistas, nós aqui estamos também torcendo, e a jornada é um pouco longa, mas ela é extremamente gratificante, né? Olha só o nível de coisas belas que você pode ver quando você finalmente sobe a montanha. A satisfação, aquilo que levou um tempo, mas de fato se resolveu. Então vocês têm aqui a força de vontade para encontrar essa resiliência para seguir muitos desafios aqui. Então, para o meu grupo que está evitando esse renascimento, né, que é quem está comandando a leitura de vocês é o chakra do coração, que é um chakra que ele filtra as energias mais materiais, mais baixas, e para que leve lá para os chakras do terceiro olho, da garganta, da coroa. Ele leva para áreas mais evoluídas, mais elevadas da nossa constituição, já a energia, enfim, aquilo que a gente precisa para viver. Então, é como se fosse um papel de rim ou algum órgão que faz uma limpeza. Então, aqui é limpar mesmo a matéria do coração, se libertar de muitas
ali de muitas coisas que atingiram vocês no sentido emocional, que tem muita ligação com a ancestralidade de vocês. Então, para algumas pessoas que estão resistindo a esse renascimento, fica aqui essa dica de que não é impossível, né? Essa carta veio belíssima, não veio invertida. Você pode até se rodear mais de coisas verdes. Eu acho que é uma cor que você tá precisando nesse momento. A jornada, ela é lenta, mas ela é recompensadora. Ela é estável e que dura no tempo, porque é uma montanha, mas não é fácil. E você tem esse otimismo gigante com você. Então, aqui o principal desafio que a ancestralidade está falando é: presta mais atenção mesmo no seu nível de emoção, de como você vive a sua vida corporal, de paixão, onde você coloca a energia de paixão, de criação, onde você coloca essa energia do fogo, né? Então, e quando você começar a prestar mais atenção nisso, e eu acho muito que pedras da cor verde vão te ajudar, vai ter uma virada gigante aqui. Então, eu espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira. Agora eu vou pro grupo 8. Bom, gente, quem escolheu esse grupo 8 aqui, que escolheu esse pingente, que tem uma pérolazinha que eu ganhei de uma prima, da minha prima querida. Então, eu já tive até... Tudo bem que eu tô lendo aqui o jogo faz tempo, mas eu fiquei até com sede. Então, esse grupo também é um grupo que me fala, assim, de uma necessidade de repente, ter mais contato com água, de ficar mais perto ou de uma praia, ou de tomar banhos, mas talvez precise de uma certa limpeza emocional, física, que precise ele de ter um contato maior com água. Eu também tenho a sensação de algumas coisas entaladas no peito, algumas dores que a pessoa não consegue resolver, tá? Por enquanto. Então, vamos lá. Olha só a dor no peito aqui, né? Olha essa carta. Tá, esse grupo me fala mesmo sobre algo entalado que não está resolvido. O urso é uma carta que fala muito sobre fortes emoções, às vezes sentimentos misturados ali de amor e também um pouco de inveja ou um pouco de necessidade de controle. Então, isso aqui, toda a ancestralidade aqui de vocês tá falando para lidar com esse sentimento de controle, algo que pode sair da pureza, de colocar para fora também aquilo que você sente, porque o tal da sensação de algo que está entalado ali na minha garganta, que eu não consigo falar direito, tá difícil até de expor exatamente esse grupo. A Rainha de Espadas, ela não é sincera totalmente quando ela está invertida. E ela tem... A Rainha de Espadas é uma das cartas mais femininas do jogo, então é muito sensível. Significa que existem emoções que não estão alinhadas, e que você não está sendo ali sincero, sincera. A ancestralidade de vocês é bastante bruxa, vou dizer. É uma ancestralidade que tem o poder mental ali de fazer as coisas acontecerem, de
né? Que é uma ancestralidade muito antiga, assim. É uma galera que tem muita ligação com coisas muito, muito antigas. Que tem acesso a conhecimentos antigos. Então aqui tem que lidar com um lado um pouco maquiavélico, que na verdade é uma forma de proteção. Então esse grupo, vou falar, é um grupo de muita energia, muito forte. Só de vocês olharem aqui, vocês veem que tem um acúmulo de preto e vermelho, que são os chakras da base. Então esse grupo aqui é um grupo que batalha para a própria existência, para entender quem é, né? Tem uma questão de buscar essa necessidade da identidade. Então é um grupo que se compara muito com algumas pessoas. E então eu tenho um que é identidade, eu tenho um 5 que é briga, mudança, comparação. Então aqui tem essa dualidade entre se aceitar, entender quem que é e vestir ainda algumas máscaras, não ser muito e não ter muita compreensão ainda sobre as coisas e nem muito grande sobre as emoções dos outros. Isso aqui é uma energia, estou falando dos principais desafios primeiro, é uma energia que a ancestralidade já te traz. A ancestralidade está falando aqui para vocês que vocês têm força. Não precisa brigar por algo que já é de vocês. Não precisa ter ciúme das coisas que vocês têm. Não precisa insistir em algo que não vai dar certo. E não precisa perder tempo e se desgastar com coisas que são insignificantes. A ancestralidade de vocês está falando isso. Até porque esse grupo é extremamente poderoso. Tá? E eu vou dizer por quê. Mas primeiro aqui, também a ancestralidade está dizendo aqui que talvez vocês tenham tido ali acesso a algum comportamento religioso ou uma ideia fixa sobre alguma religião que também não tá completamente certa, ou você não estudou direito a filosofia dessa questão, ou você se tornou em algum momento muito obcecado por alguma questão nesse sentido. Então, por enquanto, a espiritualidade, através dos seus ancestrais estão dizendo, olha, na verdade, você quer trazer uma coisa aqui para o mundo 3D, quando seu grande mentor é essa figura bruxística aqui, que é gigantesca, que tem um poder gigante. Esse grupo tem poder, e eu vou dizer, no mundo místico tem poder de magia, aquela pessoa que consegue fazer algumas coisas acontecerem. No mundo da realidade, atinge uma posição de poder mesmo, tá? Então, tem uma energia muito feminina para atingir esse poder. Por isso que tem alguns estereótipos aqui. Por que eu tô falando de estereótipo? Muitas vezes a gente aprende um certo comportamento, que é a competição, a às vezes a gente nem tem inveja de alguém, mas a gente coloca que tem que ser igual tal pessoa, ou alguma pessoa consegue algo que a gente achou que era pra gente, a gente tem uma certa raiva. Os estereótipos do comportamento negativo feminino são também muito representados pelo urso aqui e por essa rainha de espadas invertida. Então esse grupo tem esses desafios, não precisa ter esses choques de poder, essa exaustão, né? Esse insistir em algo que não faz sentido. É um grupo aqui que uma parte deles pode até flertar com algumas áreas da magia mais sombrias. Aquele grupo que é um grupo aqui que em determinado momento pode ter pensamentos de vingança muito fortes. Então, assim, não tenham esses pensamentos, porque vocês têm uma cabeça muito poderosa. Vocês pensam e de repente a coisa acontece. Não adianta ficar com sangue nos olhos, assim. É um grupo extremamente poderoso que consegue conquistar muitas coisas, assim. Conquistar ali. Conquistar. Tem muitas frentes, tem muitas habilidades e tem determinação. É um grupo determinado pra caramba. Tem muita energia disso, de determinação. Agora, o que precisa trabalhar? De fato, não insistir em comportamentos que são do tipo do estereótipo feminino,
tá? Que não é toda mulher que tem, mas às vezes a gente acaba vivendo alguma coisa que a gente aprendeu ali, que a gente não precisa ter. Então aqui a ancestralidade está dizendo, olha só, você tem uma deusa gigantesca como ancestralidade aqui, tá? É como se pessoas da sua família fossem muito ligadas a manifestações. Na sua ancestralidade você tem as tais bruxas, os magos, você tem gente que flertava com tarô, com um monte de coisa ali do mundo do ocultismo. Vocês já trazem isso na ancestralidade. Então precisa resolver karmas de quando essa energia não foi colocada da melhor maneira, né? Então os ancestrais eles estão dizendo, não caia num padrão negativo do seu poder, porque você tem muito poder. Essa deusa ela é incrível na determinação, no poder, na força. Então vocês são um grupo que tem ali que vão longe, e os ancestrais estão dizendo, não caiam ali nas mesmas coisas que a gente caiu. Pelo contrário, né? Use essa intuição gigante que vocês têm como intuição e não como paranoia, tá? Então, vocês podem afinar a intuição e se despedir aqui de coisas que não fazem mais sentido, que é esse padrão aqui, e focar nessa energia maravilhosa que é a energia de fazer as coisas alinhadas com o seu coração, libertar mágoas, né? Toma água, fica perto da água, do mar, tem muito uma capacidade de cura para vocês. E então aqui vocês precisam liberar o poder de vocês e a compreensão num nível mais profundo. Algumas pessoas já devem estar nessa sintonia aqui. Outras que estão vendo precisam se libertar desses comportamentos que eu falei. Então, a ancestralidade de vocês é aquela ancestralidade que sabe das coisas do ocultismo. Bom, gente, esse foi o meu grupo 8. E eu vou pro grupo 9. Para quem escolheu esses dois objetos, que são aqui da minha época de dança portuguesa, tem tudo a ver com uma coisa ancestral, né? Que passa de ancestral para ancestral. Então vamos ver o que vocês podem fazer aqui, né? A dança, será? Tá. Vou reorganizar. Esse grupo, olha que interessante. Essa carta é uma carta de oportunidades perdidas, da sensação de que se perdeu alguma coisa. E a gente tem aqui a carta do ressentimento, né? A gente tem a carta do ressentimento. Então, é para me afirmar que é um grupo que precisa perdoar algumas pessoas. Talvez ali, algumas pessoas aqui ancestrais tenha vivido aqueles casos em que a pessoa morre nervosa ainda com alguém, ou alguém desencarna e tem uma briga com alguém. Então, aqui traz um padrão, assim, de ressentimento, de alguma coisa que passou de ancestral para ancestral, que tenha uma espécie de ressentimento, de alguma coisa que foi uma oportunidade perdida, ou que foi visto como uma oportunidade perdida, ou um prêmio que era para você e não foi. Isso na ancestralidade, né? De repente, seu avô, sua avó, bisavô, bisavó, talvez sentiram em algum momento que perderam uma certa oportunidade
não foram muito capazes de encontrar a satisfação, a plenitude quando desencarnaram, porque havia ainda um certo ressentimento, um certo culpar de alguém, de colocar essa questão da insatisfação na vida de uma outra pessoa. Então aqui eu vejo justamente que uma das coisas que vocês vieram aprender é a tal da reciprocidade, de entrar no caminho que vocês sabem que tem uma troca e tem muito a ver com o amor. Então esse grupo aqui é um grupo que não faz ali as melhores escolhas no sentido amoroso, ou que durante um tempo não fez e que já curou essa questão, mas aqui existe essa questão de sentir que perde uma oportunidade ou de culpar alguma questão amorosa, né? Então a gente sempre tem que lembrar que que cada relacionamento é um ensinamento, sempre. Então sempre se tem, lógico, tem uma pessoa que é claramente o papel mais culpado, ou uma outra pessoa que é claramente o papel mais vítima. Só que não existe um egoísta sem um generoso, não existe um generoso sem um egoísta. E aqui a grande lição que a ancestralidade de vocês viveu é assim, uma certa mágoa com relação ao amor, né, um certo ressentimento. E e aqui fala muito sobre encontrar, quebrar padrões tóxicos e de fato colocar a cabeça no lugar e acabar assim. Essa carta aqui, ela é a carta do diabo, né? E ela tá invertida. Então a ideia de não ter amarras em coisas que realmente não são para você, não são para sua vida. E busca mesmo aqui, e aí eu acho que talvez esse grupo não seja assim, não tenha muita gente que já conseguiu se libertar completamente disso, porque essa carta aqui veio invertida. Então, e também ela me passa a ideia da dança, sim, né, que tem a ver com esse pingente e com a história, com esse pingente aqui, que vocês escolheram, e com a história. Tá difícil de ver. E com a história da dança. Então, aqui são, né, duas pessoas praticamente dançando. Então, não vejam como uma oportunidade perdida, tanto no amor, ou também uma outra coisa que está bem forte aqui, é que de repente, ali na ancestralidade de vocês, digamos que alguém tinha uma veia artística gigante, e principalmente com relação à dança, que eu tô vendo bem fortemente aqui, e aí foi obrigado a abrir mão dessa veia artística, dessa expressão artística, para entrar numa espécie de laço, ou um casamento, ou alguma coisa, ou enfim, uma gravidez indesejada para aquele momento. Então, existe assim uma certa. É como se a ancestralidade de vocês encontrassem sempre algo positivo e aí alguém ia lá e cortava as asas, cortava as asas. Então, esse padrão aqui que vocês precisam parar. Primeiro, com relação ao amor, é encontrar a reciprocidade, a troca, achar ali um equilíbrio entre duas coisas diferentes e buscar muito, muito, muito o que está no coração de vocês. E eu acho que tem muito a ver, são essas duas energias muito gigantes. Tanto uma decepção no amor, então de repente alguma coisa de alguma pessoa que acabou tendo uma influência na vida dos seus ancestrais e que acabou colocando o curso da vida dessas pessoas para uma outra área, e tanto quanto também de culpar alguma pessoa exatamente por algum sofrimento que teve, alguma dor. Aqui existe muito chamado da ancestralidade falando para vocês. Deixem as amarras sociais de lado e busquem o que vocês gostam de verdade. Aqui persigam o que vocês de repente deixaram de lado como hobby, mas que na verdade toma o coração de vocês por completo. Aqui é tudo sobre deixar de lado alguns condicionamentos, algumas pseudo-amarras e buscar a satisfação na vida que vocês idealizam aí dentro. Então, é uma questão de, para algumas pessoas, é uma questão de viver durante um tempo uma vida
no bom sentido, dupla. Então, se você tem alguma coisa que chama, né, pelo coração, mas existem algumas amarras, ou você tem uma família, ou você tem uma série de responsabilidades e você não pode seguir exatamente esse caminho que o seu coração te chama, é o momento de você começar a reinventar, a reequilibrar e a tentar viver as duas coisas ao mesmo tempo. E sempre eu tô falando nada que seja no sentido de ter duas famílias, nada nesse sentido que engane alguém, não. É de você entrar em equilíbrio, fazendo sempre pelo certo, sem precisar enganar ninguém. E tendo, se você é dono de uma certa responsabilidade e que acaba te amarrando, impedindo que você siga o seu coração, é uma questão de você ir aos poucos fazendo essa transformação, né? Passo a passo, tempo ao tempo, mas existe aqui essa carta belíssima falando que você tem tudo para perseguir os seus sonhos. Vai de peito aberto mesmo. E eu acho que, como essa carta vem invertida, é uma coisa ainda que talvez leve mesmo um tempo, mas que não é para você desistir. A ancestralidade tá falando, não deixe mesmo, não deixe ninguém impedir de novo os seus planos na veia artística, persiga a sua veia artística. Não deixe ali, não se perca com amores que são infrutíferos, não deixe que alguém atrapalhe você buscar isso aqui que tá muito no seu, que tá te chamando, né? Que tá falando para você perseguir. E sempre, sempre na questão do amor, somente aquilo que for recíproco. Não aceite menos. Ou seja, se você tem uma paixão e alguém vai contra, se você tem vontade de jogar futebol e a sua parceria vai contra, não aceite menos, né? Não se diminua para que a vida de alguém esteja perfeita, né? Encare as situações e não deixe que ninguém pode você, que ninguém corte a sua felicidade, tá bom? É uma das coisas que eu vejo muito aqui nesse grupo. É um fim de um padrão em que a sua felicidade é cortada por um fator externo ou por alguma influência de alguma pessoa. E também não culpe a pessoa, porque a gente só faz aquilo que a gente tem ignorância mesmo, né? Quando a gente erra, quem não é mau caráter, erra por estar ignorante em determinadas coisas. Então, muitas vezes a gente acha que as relações elas são para sempre e que a gente tem que se adaptar e se anular para que a gente caiba numa determinada relação. E mais do que nunca a gente está num mundo de que é agora que as coisas acontecem. Então esse meu grupo aqui é um grupo que está sendo chamado para não ficar preso nesse condicionamento e seguir mesmo alguma coisa que está bem guardada aí como o desejo do coração, tá bom? Bom, gente, essa foi a minha leitura. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje foi intenso. Um beijo.